Olá, meu nome é Débora Maneiros Ribeiro de Souza. Vim apresentar o produto educacional intitulado A Ação que Muda a Vida, Pedagogia de Projetos e as Ciências da Natureza, caderno de atividades para ensino médio, juntamente com a coautora desse trabalho, Maria Cristina Ferreira dos Santos. Esse trabalho faz parte da dissertação, esse produto educacional, que foi elaborado no mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Educação Básica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esse material tem por intuito proporcionar um material didático alternativo para professores e professoras que lecionam no ensino médio. Qual o objetivo central desse trabalho? Esse material foi pensado com base na pedagogia de projetos, apoiando-se em estudos de Hernandes e Ventura, em articulação com as ciências da natureza em contexto interdisciplinar para uso por docentes em suas práticas cotidianas. As atividades foram elaboradas a partir da pesquisa que foi realizada durante o mestrado profissional do PPG-UERJ e também das reflexões do grupo de pesquisa Ensino, Formação, Currículos e Culturas, do qual tanto a autora principal como a coautora fazem parte, além das vivências das duas autoras neste segmento e as demandas dos adolescentes desta faixa etária. Sobre o produto educacional, o objetivo central foi estimular o pensamento crítico, promovendo a interação, protagonismo, ação coletiva dos alunos em questões socioambientais de seu território. Esse material foi elaborado partindo do princípio de ter um embasamento relacionado com as competências e habilidades da BNCC e também do novo ensino médio, trazendo as questões socioambientais como eixo temático em articulação com as áreas das ciências da natureza, linguagens e ciências humanas. Ele foi produzido em dois artefatos: um material, uma sequência didática para os professores e uma sequência de atividades no caderno de atividades para os alunos. Sobre o artefato do professor, ele é composto por duas partes, por duas unidades. A primeira unidade é para trazer um aporte teórico para esse professor, a partir de uma leitura formativa e reflexiva sobre a pedagogia de projetos em articulações com as temáticas socioambientais, na área das ciências da natureza, no contexto interdisciplinar de ciências humanas e linguagens, e uma segunda parte, uma segunda unidade, na qual traz atividades a serem desenvolvidas com os estudantes do ensino médio, que proporcionem um aprofundamento das temáticas socioambientais na perspectiva de projetos interdisciplinares. E, ao final de cada atividade, tem a proposta de também trazer uma bibliografia para esse professor e as informações sobre os autores desse trabalho. Sobre o artefato do professor, como foi mencionado, ele é verdinho, para diferenciar o tamanho do aluno, e ele apresenta um sumário no qual, como foi dito, apresenta todo um aporte teórico para esse professor, uma unidade que também apresenta qual o objetivo dessa sequência didática, quais os recursos didáticos que serão utilizados e vem apresentando cada uma das atividades, de como que ele vai desenvolver esse professor cada uma dessas atividades. Como foi mencionado, pode ser observado aqui que foi mencionado, né, sobre esse embasamento teórico. Então, vem trazendo sobre as etapas de um projeto, essa elaboração de um projeto a partir dos referenciais teóricos desse trabalho, e também cada uma dessas atividades para o professor desenvolver com os alunos, organizadas em 20 atividades, trazendo também uma atividade complementar para esse aluno e um espaço para anotação desses professores a partir do que ele queira aprofundar. O material do aluno, ele é composto do caderno de atividades que reúne uma introdução para que esse aluno possa compreender o que é pedagogia de projetos em articulação com as temáticas socioambientais no contexto interdisciplinar, organizado em 20 atividades. Como mencionado, ele é em verde, ele apresenta esse sumário resumido para que esse aluno, como foi dito, tenha um embasamento teórico sobre o que é a pedagogia de projetos e qual a proposta dessa sequência didática, vem depois apresentando cada uma das atividades. E diferente do professor, cada uma dessas atividades vai trazer uma proposta também de um registro para esse aluno, seja em formato de imagem, de mapa mental, de resumos, enfim. Traz também o material complementar de estudo para esse aluno e as referências bibliográficas. E essas atividades vão ser desenvolvidas não só no ambiente escolar, mas, por exemplo, essa atividade foi desenvolvida no Museu da Manhã. Teve outras atividades nas quais os alunos receberam convidados, como vocês vão ver nas próximas imagens, para a validação desse produto educacional. A validação desse produto contou com a participação de professores dessa rede particular, dessa escola particular, no Rio de Janeiro, e foi aplicado com os estudantes do ensino médio cada uma dessas atividades, e eles trouxeram as pontuações. Essa foi uma atividade também proposta audiovisual,
E eles fizeram os registros, eles participaram, o objetivo final é que eles elaborassem um projeto socioambiental. Então, dentro disso, eles visitaram lugares, receberam convidados como a Liga de Educação Ambiental, foram fazendo registros e os trabalhos foram feitos em grupos. E, ao final, eles apresentaram seus projetos para a escola. O que se pode perceber a partir disso? O que pode se perceber é que os professores e os alunos repararam que puderam aprofundar sobre as temáticas socioambientais, tanto na teoria quanto na prática, tiveram apropriação de conhecimentos e engajamento nos projetos, porque era de interesse dos alunos, então eles foram aprofundando cada vez mais com os professores agiram como mediadores desse processo e houve aprendizagens significativas no sentido de que o aluno pôde se engajar mais. O tempo foi um fator limitante, porque no ensino médio a complexidade e a quantidade de conteúdos às vezes atrapalha o desenvolvimento de um projeto no tempo recomendado. Temos também que essa sequência didática pode ser utilizada apenas uma atividade de maneira sequenciada a partir do que o professor necessita, e também não só nas áreas das ciências da natureza. O professor pode ir aprofundando de acordo com o que lhe é de interesse da área do conhecimento. A seção de referências bibliográficas, e essas somos nós, as autoras desse trabalho, Débora Malheiros e Maria Cristina. Muito obrigada por estarem aqui e sucesso para todos nós.